Ela achou que o pior daquela estrada de terra era se perder sozinha, até perceber que havia um homem observando cada passo dela como quem já tinha decidido que ninguém mais a tiraria dali. O que Lívia ainda não sabia era que fugir do barro seria fácil. Difícil seria escapar do dono daquelas terras e do desejo perigoso que nascia toda vez que ele se aproximava. Ela achou que ainda dava tempo de voltar quando o asfalto acabou. Lívia Sampaio dirigia com os dentes cerrados, uma mão no volante e a outra segurando o celular no alto, como se 2 centímetros a mais bastassem para arrancar sinal do vazio. Não bastaram. O mapa congelou, a barra sumiu e a estrada de terra se abriu diante dela como uma cicatriz comprida, vermelha e úmida, cortando o interior de um mundo que claramente não tinha sido feito para gente apressada. Se você gosta de histórias intensas como essa, deixa seu like, se inscreva e ajude nosso canal a crescer e chegar aos 1000 inscritos. A chuva da madrugada deixara o barro pesado. O carro já não avançava com a segurança de antes. Deslizava, afundava em alguns pontos. O mato dos 2 lados crescia alto, a cerca antiga sumia e reaparecia entre morões tortos, e o som mais constante do caminho vinha de água correndo em algum lugar invisível, grossa, funda, próxima demais para tranquilizar. Ela respirou fundo, tentando controlar a irritação. Não era para estar ali, era para ter pego a rodovia, atravessado a cidade pequena antes das 7 e alcançado a pousada improvisada no outro município. Era para ter tido distância, era para ter pensado melhor. Só que pensar melhor exigia calma, e calma tinha sido a primeira coisa que ela perdera nos últimos dias. O carro bateu seco numa vala escondida. Lívia friou, praguejou entre dentes, olhou pelo para-brisa manchado de barro e avaliou o nada ao redor. Nenhuma placa, nenhuma casa, nenhuma alma. Só a linha irregular da estrada e um céu baixo demais, cinza sujo, prometendo mais água. Ótimo, murmurou para si mesma. Perfeito, tentou dar ré. O pneu girou em falso. Tentou avançar devagar. O carro cedeu um pouco para a lateral e atolou de vez. Ela ficou imóvel por 2 segundos, olhando as mãos presas ao volante como se o corpo ainda não tivesse aceitado o problema. Depois desligou o motor com raiva, pegou a bolsa e desceu. A bota afundou imediatamente. O cheiro de terra molhada subiu forte, misturado ao de capim esmagado e madeira úmida. Lívia contornou o carro, avaliou o atoleiro e soltou um riso curto, amargo. O barro abraçava metade do pneu traseiro. Quando tentou empurrar, o carro nem fingiu que cederia. Quando voltou ao banco e acelerou outra vez, a lama só espirrou mais alto, marcando a lateral inteira. Ela saiu de novo, agora com a respiração mais curta. Ergueu o celular. Nada. Andou alguns metros pela estrada procurando um ponto de sinal, o braço erguido, a bolsa batendo na lateral do corpo, os cabelos já começando a grudar no rosto por causa da umidade. Nada. Nenhuma mísera barra. O silêncio do lugar era o que mais a irritava. Não era um silêncio vazio. Era um silêncio de observação, de território vivo, de espaço onde alguém podia vê-la muito antes de ela enxergar qualquer pessoa. Lívia voltou ao carro mais rápido do que gostaria de admitir. Abriu a porta, pegou uma garrafa d'água e bebeu um gole curto demais. O ar parecia mais frio de repente. Um arrepio correu pela nuca. Ela sentiu antes de ver. Presença. Virou-se de uma vez. O homem estava parado a alguns metros, na beira da cerca, como se fizesse parte da paisagem e tivesse se desprendido dela só quando quis. Alto, largo, camisa escura com as mangas dobradas, jeans gasto, bota suja de barro. Os braços fortes pendiam ao lado do corpo com uma calma irritante. O rosto era duro, contido, sem pressa, e os olhos nela tinham aquele tipo de atenção que não pergunta nada em voz alta, mas registra tudo. Lívia endireitou a postura no mesmo instante. Tem o hábito de aparecer assim ou hoje é um caso especial? O homem veio 2 passos à frente. Nem um movimento desperdiçado, nem uma palavra sem peso. Se continuar acelerando, enterra mais. A voz era baixa, firme, sem qualquer esforço visível. Ela odiou de imediato. Obrigada pela análise. Veio junto com ajuda ou só com observação? Ele olhou para o carro, depois para a estrada, depois voltou para ela. Veio com as duas, mas a observação vem primeiro. Lívia cruzou os braços. Isso é algum tipo de entretenimento rural, ver gente atolando.
Só quando a gente erra o caminho e entra onde não devia. A frase bateu nela como provocação e aviso ao mesmo tempo. Essa estrada é pública, até certo ponto. O som de água correndo ao longe pareceu mais alto por um segundo. Um vento frio virou as folhas baixas do mato. Lívia sustentou o olhar dele como quem se recusava a ser a primeira a ceder. E esse certo ponto seria aqui. A palavra veio simples, brutal, definitiva. Ela olhou em volta de novo, agora reparando melhor nas cercas bem mantidas, nas marcas de pneu mais fundas de caminhonetes pesadas, nos morões novos misturados aos antigos. Não era só um caminho perdido, era acesso. Você é o dono? Perguntou. Dante Vilar. O nome caiu no ar com o peso de quem não precisava se apresentar 2 vezes naquela região. Lívia não reconhecia a história inteira, mas reconhecia o tipo de homem que andava com o próprio sobrenome, como se fosse ferramenta de comando. Lívia Sampaio. Dante registrou o nome sem comentar. Um trovão baixo soou ao longe. Ele ergueu o rosto por um instante, lendo o céu como se fosse texto. Vai chover de novo. Então imagino que seja um ótimo momento para tirar meu carro daqui. Dante enfiou a mão no bolso, pegou o celular e mandou uma mensagem curta sem desviar totalmente a atenção dela. Guardou o aparelho em seguida. Vão trazer corrente. Quem? Gente minha. Claro que eram gente dele. Tudo ali tinha essa cara. Terra dele, estrada dele, silêncio dele, ordens dele. Lívia passou a mão pelos cabelos, impaciente. Quanto tempo? O suficiente para você não ficar aqui sozinha. Ela soltou um riso sem humor. E essa parte foi pedido ou ordem. Dante avançou mais um passo. Nada agressivo na superfície, mas o espaço entre eles encolheu do mesmo jeito. Foi constatação. Ela percebeu o cheiro dele antes de aceitar que estava perto demais. Couro, solo antigo, terra úmida e uma nota escura de fumaça impregnada na roupa. Não era perfume, era presença. O tipo que um corpo registra mesmo contra a vontade. Eu não vou a lugar nenhum com um estranho, ela disse. Vai continuar numa estrada fechando, sem sinal, com chuva voltando e rio cheio? A pergunta foi tão objetiva que a raiva dela piorou. Homens eram insuportáveis quando tinham razão e sabiam disso. Você sempre fala assim, só quando perdem tempo discutindo o óbvio comigo. Arrogante, impulsiva. Lívia abriu a boca para retrucar, mas uma gota grossa atingiu o para-brisa, depois outra. O vento mudou e o céu baixou ainda mais. Dante apontou de leve com o queixo para trás. Ela só então viu a caminhonete escura estacionada mais distante, quase fundida à linha da cerca. Nem tinha percebido quando chegou. Isso a irritou mais. Pega o que precisa, ele disse. Você vai esperar na sede. Eu não decidi isso. Decidiu quando entrou nessa estrada, sem saber onde terminava. Ela respirou fundo pelo nariz, presa entre o impulso de mandá-lo ao inferno e a realidade infeliz de estar atolada no território de um homem que falava como se o mundo obedecesse. Se você já começou uma história achando que o problema era a estrada errada e descobriu que o perigo de verdade tinha olhos, fica aqui. Porque a partir dali, nada no caminho dela ia ser simples, e quem continua até o fim sempre descobre onde começa a captura. Então já deixa o like e se inscreve, porque essa mulher ainda ia descobrir o preço de pedir ajuda ao homem errado no lugar errado. Lívia pegou a bolsa, bateu a porta do carro e passou por ele com o queixo erguido. No segundo passo, a bota afundou num trecho mais mole de barro. O corpo inclinou. Foi rápido. Dante segurou sua cintura antes da queda. A mão dele fechou firme, inteira, logo acima do quadril. Calor imediato, estabilidade imediata, raiva imediata. Ela sentiu os dedos através do tecido da blusa e do jeans, largos demais, seguros demais, como se o corpo dele não conhecesse hesitação. Um choque subiu pela espinha e se espalhou até a boca do estômago de um jeito ofensivo. Me solta. Dante soltou na mesma hora. Mas o corpo dela já tinha registrado. A caminhonete avançou pela estrada como se conhecesse cada vala antes do impacto. Lívia foi no banco do passageiro com a bolsa apertada contra o colo e a coluna reta demais para parecer natural. A chuva agora batia nos vidros em rajadas finas, tortas, sujando ainda mais a paisagem. O interior da cabine cheirava a couro aquecido, terra, café frio no suporte entre os bancos e aquele mesmo traço escuro vindo dele. Dante dirigia com uma mão firme no volante, a outra descansando perto da marcha. Não falava.
O silêncio dele era quase pior do que perguntas, porque dava a impressão de que já estava avaliando tudo o que ela não dizia. Lívia olhou pela janela, acompanhando a fazenda surgindo em pedaços, cerca longa, curral ao longe, tratores, galpões, bois espalhados no pasto escurecido pela chuva, e depois a casa-sede, larga, antiga, erguida numa parte mais alta do terreno como se observasse tudo ao redor havia gerações. "Você sempre recolhe mulher perdida na estrada?" Ela perguntou, cansada demais do silêncio. "Não." "Então fui uma sorte rara?" "Não." Ela virou o rosto. "Você é assim por gosto ou treinamento?" Dante nem esboçou reação. "Você fala demais quando está nervosa." Lívia sentiu a irritação subir de novo. "E você acha que lê as pessoas rápido demais? Você entra numa estrada fechada, atola o carro, fica sem sinal e decide discutir com o único homem que apareceu. Não precisei ler muito. A resposta veio seca, exata, insuportável. Talvez eu só não goste de gente mandando em mim. Talvez você devesse ter escolhido outra estrada, então." A caminhonete parou sob a varanda da casa-sede. Antes mesmo de Lívia tocar na maçaneta, Dante já tinha descido. A chuva fina entrou quando ele abriu a porta do passageiro por fora. Ela detestou o gesto. Detestou mais ainda a parte de si que percebeu proteção antes de controle. Desceu sem aceitar ajuda. Uma mulher mais velha apareceu à entrada da casa, segurando um pano de prato, expressão firme e olhos rápidos. "Dante?" "Quarto de hóspedes", ele disse. O carro dela atolou na baixa. A mulher assentiu. "Entra, menina. Você está toda suja de barro." Lívia subiu os degraus com a sensação desconfortável de estar cruzando uma fronteira maior do que a varanda. O interior cheirava a café passado na hora, madeira encerada e lenha antiga. Havia calor ali dentro, mas não acolhimento espontâneo. Tudo parecia bonito demais, organizado demais, controlado demais. Como se a casa inteira obedecesse à mesma disciplina do dono. "Sou Nair", disse a mulher. "Vem, vou te mostrar o quarto." Lívia a seguiu pelo corredor, sentindo o olhar de Dante nas costas como se ainda estivesse tocando sua cintura. O quarto de hóspedes era amplo, limpo, com colcha clara, armário escuro, janela para o pasto e banheiro no fundo. Simples, impecável, quase severo. "Se precisar de roupa seca, eu arrumo", disse Nair. Seu telefone pega um fiapo perto da janela do escritório, mas só quando quer colaborar. "Obrigada." Nair saiu e fechou a porta. Só então Lívia soltou o ar de verdade. Correu para o celular. Nada. Tentou mensagem. Nada. Tentou ligação. Nada. Abriu a conversa que não deveria abrir. O nome no alto da tela bastou para travar seu pulso. Ela fechou imediatamente. Guardou o aparelho na bolsa como se esconder o nome bastasse para apagar o que o corpo sentia toda vez que o via. Alguns minutos depois, já de banho tomado e vestindo uma camiseta larga emprestada por Nair, Lívia voltou ao corredor. Ouviu vozes baixas vindas da varanda lateral e seguiu até lá. Dante falava com dois homens sobre corrente, lama, o eixo do carro e o nível do rio. Parou no meio da frase quando a percebeu. Não era exagero dizer que ele anotava antes de qualquer outro detalhe. "Conseguiu sinal?" perguntou. "Não." "Imaginei." "Meu carro sai hoje?" Dante olhou para o pátio molhado, depois para o céu ainda fechado. "Sai do barro." "Não da fazenda." A frase bateu como tapa. "Isso não é sua decisão. Dentro dessa chuva, é." Ela desceu um degrau da varanda, aproximando-se mais do que deveria. "Você fala como se pudesse controlar tudo." Dante virou o corpo inteiro para ela. "Eu controlo o que acontece nessa terra. Eu não sou parte da sua terra." "Não ainda." O silêncio caiu entre os dois, pesado, abrupto. Lívia sentiu a própria respiração tropeçar por causa de uma palavra que talvez ele nem tivesse percebido que escolheu daquele jeito. Ou percebeu, o que era pior. "Você tem um problema sério com limites", ela disse, mais baixo. Dante deu um passo, só um. A distância encurtou e o ar pareceu mais quente. "E você tem um problema sério com risco. Você me conhece há menos de um dia. O suficiente para saber que mentiu quando disse que entrou aqui por engano." O coração dela bateu forte, não no rosto, no corpo. Um travamento breve, involuntário, que durou menos de um segundo, mas Dante viu. Ele via tudo. "Não sei do que está falando", ela respondeu, firme demais, tarde demais.
Dante inclinou levemente a cabeça, como o homem que confirma uma suspeita sem precisar forçar mais. Vai saber. Nair apareceu ao fundo anunciando comida, quebrando o instante por pouco. Lívia se afastou primeiro, odiando o alívio de poder respirar sem a presença dele tão perto. Dante passou por ela na direção oposta, e mesmo sem encostar, levou consigo um rastro de calor estranho, como se o espaço entre os dois continuasse eletrificado depois. Naquela noite, deitada num quarto que não era seu, numa casa grande demais para relaxar, Lívia demorou a adormecer. Não por causa da chuva, nem por causa da estrada, mas porque, toda vez que fechava os olhos, via a mão dele na sua cintura e ouvia o tom exato com que ele dissera, não da fazenda. O amanhecer na fazenda Vilar tinha cheiro de café forte e comando silencioso. Lívia acordou cedo, mais por reflexo do que por descanso. Dormira mal, interrompida por ruídos estranhos à rotina urbana, madeira rangendo, passos no corredor, vozes masculinas do lado de fora antes de o sol nascer de fato. Quando abriu a janela, o céu já clareava em tons opacos sobre um mar de pasto úmido e terra vermelha. Vestiu a própria calça ainda suja na barra, amarrou o cabelo e desceu. A casa já estava viva. Nair circulava entre cozinha e sala de jantar com a eficiência de quem conhecia cada hora daquele lugar. Um rádio baixo murmurava notícias sem que ninguém realmente prestasse atenção. Do lado de fora, homens passavam pelo terreiro, abrindo porteiras, levando ferramentas, montando em cavalos. Havia ritmo em tudo, um ritmo seco, preciso, treinado. Dormiu? Nair perguntou, colocando uma caneca de café sobre a mesa. O suficiente. Mentira fraca. Lívia pegou a caneca e quase sorriu. O Sr. Vilar sempre inspira essa sensação de prisão, ou foi um privilégio meu? Nair não olhou para cima na mesma hora. Ele inspira muita coisa. Depende de quem está olhando. E a sua resposta diplomática significa o quê? Que homem daquele tamanho, com aquele tipo de responsabilidade, não aprende a pedir. Aprende a impedir. A frase ficou rondando enquanto Lívia foi até a varanda com o café quente entre as mãos. Dante estava no pátio, conversando com 3 peões ao redor do capô de uma caminhonete. Um deles apontava para a direção da estrada baixa. Outro falava sobre atolar de novo. Dante ouvia, perguntava pouco e decidia rápido. Não levantava a voz, não precisava. Bastava um olhar, um gesto curto com a mão, e os homens se espalhavam para cumprir. Ela observou mais do que devia. Talvez porque, parado no centro daquele movimento, ele parecia ainda maior. Talvez porque o frio dele não fosse ausência de energia, mas o contrário, controle demais. Talvez porque tudo naquele lugar confirmasse a mesma coisa incômoda. Dante Vilar era o tipo de homem que transformava território em extensão do próprio corpo. Ele percebeu o olhar dela. Claro que percebeu. Ergueu a cabeça na direção da varanda e sustentou o contato por um segundo longo demais para ser casual. Depois falou algo ao último peão, que se afastou e subiu os degraus. Seu carro já saiu do buraco, ele disse, sem bom dia, sem preâmbulo, sem gentileza. Lívia tomou um gole de café antes de responder. Milagre. Então posso ir. Não. A palavra caiu limpa. Ela virou o rosto devagar. Você tem prazer em dizer isso? Tenho prazer em não recolher corpo em estrada alagada, dramatizou rápido. Dante parou diante dela, perto o bastante para que o cheiro de café e vento frio vindo dele misturasse com o da caneca em suas mãos. A ponte da Baixa cedeu meia lateral. A subida do norte está com barro fundo. Seu carro saiu do atoleiro. Isso não significa que a estrada ficou segura. E você decidiu que eu não saberia lidar. Eu decidi lidar antes. Lívia riu pelo nariz. Você deve ser insuportável com qualquer pessoa que discorde. Só com quem insiste em transformar orgulho em plano. Ela pousou a caneca no parapeito com força suficiente para o líquido balançar. Escuta bem, eu agradeço por ter me tirado da estrada ontem. Isso não te dá o direito de me manter aqui. Dante não se moveu. Manter você aqui e deixar você viva são, hoje, a mesma coisa. A pulsação dela disparou. Não pela lógica, pela forma como ele dizia essas coisas como se fossem simples, como se a liberdade dela pudesse ser tratada como detalhe administrativo. Você me conhece há horas, ela disse. Para de agir como se eu fosse sua responsabilidade. Desde o momento em que entrou nessa terra, virou problema meu.
A resposta saiu sem cerimônia, territorial, quase ofensiva. Exatamente por isso o corpo dela registrou com força demais. Lívia cruzou os braços, armadura erguida. Que sorte a minha! Dante desceu os olhos pelo rosto dela por um segundo. Depois voltou. Você olha tudo aqui como se fosse gaiola. Talvez porque você fale como dono. Eu sou dono. Ela deveria ter recuado. Em vez disso, ficou. O vento da manhã mexia uma mecha solta do cabelo dela contra a bochecha. Dante ergueu a mão como se fosse afastá-la, mas conteve o gesto no meio. Fechou os dedos e deixou o braço cair. A contenção foi pior do que toque. Você sempre para no último instante? Lívia perguntou, sem pensar. O olhar dele escureceu de leve. Nem sempre. O silêncio que veio depois parecia cheio demais de coisas que nenhum dos dois tinha intenção de admitir tão cedo. Um funcionário apareceu no pé da escada. Seu Dante, o trator já vai puxar o carro pro galpão. Dante assentiu sem desviar dela. Fica onde eu possa te ver, disse. Lívia soltou um riso incrédulo. Isso foi uma ordem? Foi um aviso. Ele se afastou. Ela ficou imóvel por alguns segundos, observando-o cruzar o pátio, falar com os homens, apontar direções, existir naquele espaço como se tivesse sido moldado para comandar cada cerca, cada motor, cada silêncio. E, pela primeira vez desde que chegara, Lívia entendeu o tamanho real do problema. Não era apenas estar presa numa fazenda. Era estar presa numa fazenda comandada por um homem que já tinha começado a observá-la, como se deixá-la escapar fosse uma ideia que ele nem considerava mais. A fazenda parecia mais ampla quando ela andava sozinha. Talvez porque cada espaço carregasse a assinatura invisível dele. O curral organizado, os cavalos alinhados sob abrigo, os galpões com ferramentas penduradas em ordem quase militar, os peões falando pouco e trabalhando muito, as trilhas de terra aberta marcando rotas internas que Lívia ainda não entendia. Tudo naquela propriedade tinha direção. E toda direção, de alguma forma, apontava para Dante Villar. Ela passou a manhã fingindo que só observava por tédio. Na verdade, estava medindo saída, distância, ritmo, gente, caminho. Precisava parar de sentir que a casa-sede respirava ao redor dela como uma jaula elegante. Precisava lembrar a si mesma que ficar ali era circunstância, não rendição. Do lado do curral, 2 peões descarregavam sacos de ração enquanto o outro tentava discutir com um rapaz mais novo sobre o melhor caminho para levar um cavalo até a baia coberta. A conversa morreu no instante em que Dante apareceu. Ele ouviu o suficiente, apontou uma rota curta por trás do celeiro e os 3 obedeceram sem insistência. Lívia observou da sombra lateral da varanda. Ele parecia ainda mais duro à luz do meio-dia. Camisa cinza colada nos ombros pelo calor, mangas dobradas até o antebraço, botas marcadas de barro seco. O sol acentuava o corte do maxilar, a seriedade permanente da boca, os riscos pequenos nas mãos de homem que mandava, mas também fazia. Não havia vaidade aparente nele. O poder vinha de outra coisa. Competência, frisa, território. Está estudando o bicho? Nair perguntou, surgindo ao lado com uma bacia de panos. Lívia quase se assustou. Estou tentando entender o hospedeiro compulsivo. Nair soltou um som que podia ou não ser um riso. Dante não hospeda. Recolhe. Isso melhora muito a descrição. Para ele, sim. Lívia cruzou os braços. Todo mundo aqui fala dele como se estivesse explicando uma tempestade. Porque às vezes é a única forma de explicar homem que acha que pode segurar enchente no braço. A frase prendeu a atenção dela. O que aconteceu? Nair olhou primeiro para o pátio, onde Dante já falava com outro funcionário, e só depois respondeu. O irmão mais novo morreu na Estrada do Sul, anos atrás. Chuva, água subindo, carro virado. Dante chegou tarde demais. O ar pareceu mudar de densidade. Lívia voltou a olhar para ele de outro jeito. Não com pena, com encaixe. Certas obsessões sempre tinham um cadáver antigo escondido. Então é por isso que ele acha que precisa controlar tudo? Perguntou, mais baixa. É por isso que ele acha que perder o tempo certo custa caro. A resposta ficou nela enquanto descia os degraus da varanda e caminhava pelo terreiro fingindo casualidade. Não queria pensar na história do irmão. Não queria humanizar demais um homem que já era difícil de enfrentar sendo apenas autoritário. Ainda assim, agora o controle dele tinha passado a ter cheiro de trauma. Ela deveria ter subido de volta.
Em vez disso, seguiu por uma trilha lateral atrás da casa, onde o caminho de terra se estreitava entre cerca e vegetação mais alta. O ar tinha cheiro de capim aquecido, terra secando e água correndo mais forte em algum ponto abaixo. A fazenda ficava silenciosa ali atrás, como se o movimento do pátio pertencesse a outro mundo. Lívia gostou do vazio nos primeiros minutos. Gostou de não estar sendo observada de perto. Gostou da sensação infantil de contrariá-lo só porque podia. A trilha descia para uma área mais funda, e foi só quando o som do rio apareceu com força que ela percebeu que tinha ido longe demais. A corrente era mais larga do que imaginara, marrom e cheia, batendo nas pedras e arrancando galhos finos pela margem. O barro perto da água ainda estava instável. Ótimo, murmurou, já irritada consigo mesma. Tentou voltar pela lateral mais seca, mas a borda cedeu sob sua bota. O corpo perdeu o eixo por meio segundo, braços no ar, bolsa caindo do ombro. E então um braço fechou ao redor da cintura dela por trás. Dante. A força do puxão foi precisa, brutal na eficiência. Ele a arrastou de volta para o terreno firme num giro curto, o peito duro colando nas costas dela, a mão larga espalhada sobre seu abdômen logo abaixo das costelas, segurando-a inteira contra si por um instante que deveria ter durado menos. Não durou. O calor dele atravessou o tecido, raciocínio, raiva. O cheiro de sol, couro e terra subiu forte, misturado ao som grosso do rio ali perto. Lívia ficou imóvel, o coração batendo alto demais, o corpo registrando tudo com uma nitidez ofensiva. Você é surda ou só escolhe ignorar quando eu falo? A voz dele saiu rente ao ouvido, baixa, furiosa. Ela tentou se soltar por reflexo. Me larga. A mão dele apertou um pouco mais, só o suficiente para estabilizá-la quando o chão ainda escorregou sob uma das botas. Fica parada. A ordem veio seca. O corpo dela obedeceu antes da dignidade conseguir reagir. Dante a conduziu 2 passos para trás até um trecho mais firme. Quando a soltou, virou-a de frente sem pressa nenhuma, os olhos escuros de irritação real. Eu disse para não passar do rio. Eu não pedi escolta. Não. Você só resolveu provar que consegue se enfiar no único trecho da fazenda onde a margem leva a gente distraída. Eu não sou distraída. Então é pior, porque fez consciente. Lívia ergueu o queixo, mesmo sentindo ainda o rastro da mão dele no próprio corpo. Você me seguiu? Eu sabia que você viria. Tem cara de quem testa cerca até tomar choque. A resposta a atingiu de um jeito irritantemente preciso. Dante passou os olhos por ela inteira, avaliando barro, mãos, joelhos, tornozelos, como se procurasse dano. Quando notou um arranhão fino na lateral da mão dela, segurou seu pulso. Não foi nada, ela disse no mesmo instante. Fica quieta. O polegar dele roçou perto do corte, depois desceu 1 centímetro além do necessário até a parte interna do pulso, onde a pulsação dela entregava tudo o que o rosto tentava esconder. Lívia sentiu o calor subir pelo braço, pela garganta, pelo ventre, e odiou isso com método. Você sempre trata todo mundo como criança? Ela perguntou, mais baixo do que pretendia. Dante ergueu os olhos para os dela. Só quem se comporta como se fosse invencível. O silêncio entre os dois ficou espesso. O rio corria ao lado. O vento movia folhas altas. O cheiro de barro aquecido pela tarde subia em ondas. Ele ainda segurava seu pulso. Ela ainda não puxava de volta. Distância 0. Inventário sensorial cruel demais. A aspereza curta da barba dele tão perto. O peso da mão firme. A pressão do olhar. O próprio corpo traindo o orgulho com aquela descarga quente e muda que vinha sempre que ele invadia espaço. Lívia puxou o braço primeiro. Eu sei andar sozinha. Esse é exatamente o problema. No caminho de volta, ele não tocou nela, nem uma vez. Ficou ao lado, perto o suficiente para intervir se ela escorregasse, longe o bastante para puni-la com contenção. E ela descobriu, com irritação crescente, que a ausência deliberada dele às vezes era mais provocadora do que a mão na cintura. No fim da tarde, o calor cedeu a um vento mais frio e a casa sede ganhou cheiro de café, alho fritando e madeira antiga. Lívia tomou banho mais longo do que precisava, e mesmo assim não conseguiu tirar do corpo a memória exata do braço dele prendendo sua cintura junto ao rio. Desceu para a cozinha porque ficar sozinha no quarto já estava piorando as coisas. Nair mexia uma panela no fogão a lenha. Ele mandou o rapaz do estábulo ir atrás de você no início, disse.
antes que Lívia abrisse a boca. Quando o menino voltou dizendo que te perdeu na trilha, Dante foi ele mesmo. Lívia parou. Eu não perguntei, mas queria saber. Ela puxou um copo, serviu água e bebeu devagar. Isso não é cuidado, é vigilância. Às vezes os dois andam juntos. Que conveniente para ele. Nair desligou o fogo. Homem que já enterrou culpa antiga confunde muita coisa. Não é desculpa, mas é verdade. Lívia preferiu não responder. Mais tarde, já escurecendo, ela foi até a varanda lateral buscando ar. Encontrou Dante sentado na beira do alpendre, um copo de café na mão, o olhar perdido na escuridão que começava a cobrir o pasto. Havia sons espalhados pela noite rural, insetos, um cavalo resfolegando ao longe, vento nas folhas, água correndo baixa depois da cheia. Nenhum deles parecia tocar nele. Lívia ficou em pé por um momento, decidindo se voltava para dentro. Não voltou. Veio conferir se eu respeito o limite da varanda? Perguntou. Dante levou o copo à boca antes de responder. Se cair daqui, é talento. Ela quase sorriu, quase. Encostou na coluna de madeira, de frente para a escuridão. Você podia pedir desculpa pelo jeito como falou comigo. E você podia admitir que saiu dali de propósito. Não gosto quando me dizem até onde posso ir. E eu não gosto quando me obrigam a estar certo. A resposta veio com menos dureza do que antes, talvez por cansaço, talvez pela noite. Talvez porque certas tensões mudam de textura quando a escuridão cobre o resto do mundo. Lívia olhou para ele de lado. Nair me contou do seu irmão. Dante ficou imóvel. O silêncio que seguiu não era o mesmo de antes. Era um silêncio com borda afiada. Ela fala demais, disse, por fim. Ela tentou explicar por que você age como se toda a estrada estivesse prestes a matar alguém. Dante pousou o copo no chão da varanda e apoiou os antebraços nos joelhos. Não é toda a estrada, só as que você não controla. Ele soltou um riso curto, sem humor. Engraçado você achar que eu controlo alguma coisa naquele rio. Lívia percebeu, tarde demais, que tinha pisado em lugar mais profundo do que queria. Mas ele continuou antes que ela recuasse. Eu estava há 10 minutos. 10. Se chego antes, puxava ele do carro. A voz não subiu, não rachou. Justamente por isso doeu mais de ouvir. Lívia desviou os olhos para a noite. Não sabia o que fazer com a vulnerabilidade dele. A versão fria e controladora era mais simples de odiar. Você não tinha como saber, disse, por fim. Não muda o resultado. O vento trouxe uma lufada mais fria. Ela cruzou os braços, mas o arrepio não vinha só do tempo. Então agora você acha que, se segurar tudo forte o suficiente, ninguém escapa. Dante virou o rosto na direção dela. Agora eu sei que distração custa caro. E eu sou distração? Não. O tom foi imediato demais. Lívia sentiu a resposta antes de entendê-la. Então o que eu sou? Os olhos dele prenderam os dela no escuro por um segundo longo, pesado. Complicação. Ela soltou um riso curto. Isso é o mais próximo de elogio que você consegue? Hoje, sim. O ar entre os dois mudou sem aviso. A noite parecia menor. A coluna atrás de Lívia, o degrau à frente, a presença dele ainda sentado, mas inteiramente alerta. O corpo dela registrava até o som da respiração dele agora. Você encara tudo como ameaça? Ela perguntou, mais baixa. Quase tudo. E eu? Dante se levantou. O simples movimento já mudou o peso da varanda. Ele ficou diante dela sem encostar, alto demais, perto o suficiente para fazê-la erguer o rosto. O cheiro de café, couro e noite veio primeiro. Depois o calor, depois o olhar. Você é o tipo de problema que faz um homem esquecer de manter distância. A frase caiu entre os dois como fósforo em capim seco. Lívia prendeu a respiração. Devia retrucar, devia ironizar, devia mandá-lo se afastar. Em vez disso, permaneceu. Dante ergueu a mão devagar e, desta vez, não conteve o gesto. Afastou a mecha de cabelo que o vento insistia em jogar sobre o rosto dela. O dorso dos dedos roçou sua têmpora. Desceu leve demais pela lateral do rosto até a linha do maxilar. Toque curto, deliberado. Pior por parecer controlado. O corpo dela reagiu inteiro. Não faz isso, ela sussurrou. Isso o quê? Fingir que me toca pouco. Os olhos dele escureceram. A mão deslizou 1 centímetro mais para baixo, até a curva do pescoço, onde o pulso dela batia acelerado. E você? Ele murmurou.
Devia parar de responder como se quisesse que eu acredite na sua raiva mais do que no resto. Lívia fechou os dedos contra a madeira da coluna atrás de si. O ar parecia grosso. A distância entre suas bocas não era ainda um beijo, mas já não era segurança. Um chamado vindo do terreiro cortou o momento. Seu Dante! Ele retirou a mão do pescoço dela devagar demais. Os dois continuaram imóveis por meio segundo, presos no que quase aconteceu e na violência calma do quase. Dante deu um passo para trás, sem desviar os olhos. Amanhã seu carro vai estar pronto. Isso é uma ameaça ou libertação? Ainda não decidi. Virou-se e desceu para o pátio. Lívia ficou sozinha na varanda. O lugar exato onde os dedos dele tocaram seu pescoço ainda quente, latejando, como se o corpo se recusasse a esquecer que, naquela fazenda, a cerca mais perigosa não era de madeira. O amanhecer seguinte veio claro demais para quem quase não dormiu. Lívia acordou antes da casa, antes do café, antes de qualquer passo no corredor. Ficou alguns segundos deitada olhando o teto, ouvindo o próprio coração insistir em lembrar o toque da noite anterior, como se não tivesse coisa mais urgente para ocupar espaço. Havia o carro, a estrada, a saída, o nome que ela evitava até em pensamento. Vestiu-se rápido, prendeu o cabelo e desceu com a bolsa no ombro, decidida a sair antes que Dante transformasse mais uma manhã em disputa de território. Do lado de fora, o pátio ainda estava úmido da noite, mas o céu prometia um dia firme. O carro dela aguardava perto do galpão, limpo por fora na medida do possível, com as rodas livres do barro e a chave pendurada no retrovisor. Lívia sentiu um alívio curto, perigoso. Foi até ele sem olhar para a varanda. Abriu a porta, jogou a bolsa no banco do passageiro e girou a chave na ignição só para ouvir o motor responder. Respondeu, forte, vivo, uma liberdade pequena, mas real. Vai embora sem nem tomar café? A voz veio atrás como se estivesse esperando exatamente aquele segundo. Lívia fechou os olhos por um instante antes de se virar. Dante descia os degraus da casa sede, com a mesma calma irritante de sempre. Camisa escura, mangas dobradas, barba curta mais marcada pela manhã cedo, olhos presos nela com a certeza de quem não tinha sido pego de surpresa. Não parecia recém-acordado. Parecia homem que já vinha observando há algum tempo. O café da sua casa é ótimo, ela disse. O excesso de controle, nem tanto. Ele parou a poucos passos do carro. A estrada alta abriu. A baixa ainda não. Ótimo, eu pego a alta. Não sozinha. A resposta veio limpa, imediata. Lívia soltou um riso curto. Impressionante como você consegue transformar informação útil em ordem. E impressionante como você ainda age como se toda decisão fosse sobre contrariar. Ela bateu a porta do carro e ficou de frente para ele. Não é sobre contrariar, é sobre ir embora. Pelo motivo real ou pelo motivo que você está me vendendo? A pergunta foi tão direta que a irritação dela vacilou por um segundo. Dante percebeu. Claro, eu não te devo explicação, ela disse. Me deve a verdade suficiente para eu saber se estou mandando uma mulher embora ou largando alguém direto na direção do problema. O pulso dela acelerou. Você fala como se soubesse de alguma coisa. Sei que você não entrou naquela estrada por distração. Sei que olha para o celular como se esperasse uma bomba. Sei que tentou sair daqui ao amanhecer como quem foge de lugar e de homem ao mesmo tempo. Lívia apertou a chave na mão. Você me observa demais. Você esconde demais. O silêncio ficou tenso entre os dois, vibrando num ponto incômodo, onde ele já não parecia estar apenas desconfiando. Estava conectando. Ela decidiu atacar antes. E você controla demais. Tudo aqui gira ao seu redor como se nada pudesse acontecer sem sua autorização. Muita coisa acontece sem minha autorização. Dante avançou um passo. O problema é que eu conheço o som de gente tentando escapar de alguma coisa, e você faz esse som desde que chegou. A frase bateu fundo porque era precisa demais. Lívia abriu a porta do motorista e entrou antes que ele visse mais no rosto dela. Girou a chave. O motor ligou. Dante não se moveu para impedir. Só ficou ali, mão apoiada no teto do carro, olhando por ela com aquele tipo de paciência que era quase pior do que força. Sai da frente, ela disse. Baixa, me dá um nome. Ela congelou por menos de um segundo, mas congelou. Dante viu. Quem está atrás de você? Ninguém. Mentira, você enlouqueceu.
Você prendeu a respiração antes de negar. Lívia tentou puxar a porta, mas a mão dele segurava firme. Sai, ela repetiu, com mais raiva. Dante baixou o rosto até a altura dela. Me dá um motivo decente para te deixar pegar essa estrada sem escolta. Ela o encarou, decidida a não piscar. Porque eu quero. Isso não é motivo, é impulso. Talvez eu goste de impulso. Talvez esteja viva por pouco. A voz dele saiu grave, controlada, perigosa. O corpo dela respondeu com a mesma mistura maldita de irritação e calor. Para de agir como se eu fosse sua responsabilidade, ela sussurrou. Você virou no minuto em que entrou nessa porteira. Não era frase bonita, era brutal, territorial. E talvez por isso a atravessasse de forma tão física. Lívia afastou a mão dele da porta com mais força do que precisava e saiu do carro de novo. Ótimo. Então faz o seguinte, disse, encarando-o. Me acompanha até a estrada principal e me deixa seguir em paz. Dante a observou por um segundo longo. Eu vou com você até a cidade. Não. Então você não vai. Ela abriu a boca, pronta para explodir, mas o celular vibrou dentro da bolsa no banco do passageiro. Os dois ouviram. O mundo diminuiu. Lívia se inclinou rápido demais. Pegou o aparelho e viu a tela acesa antes de conseguir impedir que Dante visse junto. Caio Nogueira. A notificação era curta. Direta. Suficiente para gelar seu sangue. Achei seu rastro. Ela virou a tela para baixo no mesmo instante. Tarde demais. O ar ficou pesado de um jeito novo. Dante não disse nada nos primeiros 2 segundos. O que foi pior, quando falou, a voz veio mais baixa do que antes. Quem é Caio Nogueira? Lívia fechou os dedos em volta do celular até a borda marcar a palma. Ninguém. Dante deu um passo. Não mente com esse nome ainda na sua cara. Eu disse que não é da sua conta. Você acabou de receber uma mensagem de um homem que fez seu rosto perder cor. Ela ergueu o queixo, mesmo sentindo o corpo inteiro endurecer. E você acabou de provar que não sabe respeitar limite nenhum. Dante abriu a porta traseira da caminhonete, com uma das mãos sem desviar o olhar dela. Entra. Não. Entra agora, Lívia. O tom não subiu. Ficou mais grave, mais frio. O tipo de voz que não pedia 2 vezes porque já tinha passado da fase de discussão. Ela odiou a parte de si que entendeu o risco antes do orgulho. Você não vai me sequestrar dentro da sua própria fazenda, ela disparou. Se eu quisesse te sequestrar, você não estaria discutindo em pé no pátio. Entra. Ela ficou imóvel. Dante aproximou-se até reduzir tudo a calor, sombra e a pressão do próprio nome na boca dele. Ou você entra por escolha agora, disse, baixo, duro. Ou eu levo você para dentro quando esse homem resolver aparecer no portão, sabendo que te deixou sem chão com uma única mensagem. O coração de Lívia disparou. Havia raiva ali, mas havia outra coisa mais bruta, mais difícil de enfrentar. Medo por ela. Medo verdadeiro. Não o tipo performático de homem controlador. O tipo feio, possessivo, protetor, que nasce no estômago antes da cabeça organizar palavras. Ela entrou. O escritório da casa se cheirava a madeira escura, papel guardado e café frio. Dante fechou a porta atrás deles. Não trancou, mas o clique mesmo assim soou como cerca. Lívia ficou de pé diante da mesa, celular ainda na mão, como quem se recusava a ocupar o lugar de depoente. Dante permaneceu do outro lado por alguns segundos, estudando-a com uma atenção tão intensa que quase fazia barulho. Mostra a mensagem, ele disse. Não, Lívia, você não vai transformar meu telefone em prova do seu argumento. Dante passou a mão pelo rosto devagar, como homem contendo o impulso de atropelar etapas. Então me dá contexto. Não. Esse homem te procura há quanto tempo? Ela soltou uma risada sem humor. Você já decidiu tudo sozinho, não foi? Que tem um homem me perseguindo, que eu menti, que estou fugindo. Não decidi. Ele apoiou as mãos na mesa e inclinou o corpo na direção dela. Concluí. O ar no escritório pareceu ficar mais quente. Eu não te devo essa parte de mim. Deve a você mesma parar de tratar a ameaça como vergonha. A frase a atingiu como tapa. Lívia apertou a mandíbula. Você não sabe do que está falando. Então me faz saber. Ela desviou o olhar para a janela. Lá fora, o pátio seguia em movimento. Indiferente, homens levando ferramentas, alguém abrindo a porteira menor, vida acontecendo. Dentro do escritório, porém, o tempo parecia preso.
Caiu Nogueira, Dante repetiu, experimentando o nome com frieza. Foi seu quê? Lívia respirou fundo, mas o ar não ajudou. Um erro. Um erro. Dante a observou por um segundo. Depois contornou a mesa e veio parar perto demais. Não tocou, só ocupou o espaço. Ele encostou em você? Ela ergueu os olhos de volta para ele, furiosa. Não começa. Ele encostou? Isso é interrogatório? Isso é o momento em que eu entendo se tem um homem inconveniente rondando minha fazenda ou alguém que eu preciso impedir de respirar perto de você de novo. A brutalidade da frase desmontou parte da defesa dela. Você não pode falar assim. Posso. Não devia. Talvez. Responde. Lívia tentou sustentar o olhar dele por mais alguns segundos. Falhou primeiro. Olhou para o lado, para a estante, para a janela, para qualquer coisa que não fosse o peso daquela atenção. Ele não aceitava não, disse por fim. O silêncio mudou de textura. Dante ficou imóvel. Tão imóvel que ela percebeu o momento exato em que a fúria dele afundou para um lugar mais frio. Continua. Não. Continua. A ordem veio baixa, mas dessa vez não soou como mando vazio. Soou como âncora. Como se ele preferisse ouvi-la odiá-lo do que deixá-la voltar a carregar sozinha. Lívia fechou os olhos por um instante. Eu saí da vida dele e ele tratou como desafio. Primeiro insistência, depois monitoramento. Aparições em lugar onde eu não tinha dito que estaria. Mensagem de número diferente. Voz de quem fala baixo quando quer parecer controle e não ameaça. Ela engoliu seco. Eu troquei rota, número, rotina, e mesmo assim ele continuou. Dante não interrompeu. Ele nunca precisou bater forte para machucar. Ela disse, agora olhando para a mesa. Bastava me fazer sentir observada, devendo explicação, antecipando o humor. Ele tinha esse talento doentio de invadir sem deixar marca fácil. Quando levantou os olhos, encontrou Dante irreconhecivelmente parado. Não calmo, contido, pior. Por que não foi à polícia? Ele perguntou. Lívia soltou um riso quebrado. Fui. Me pediram prova melhor, registro mais claro, contexto menos subdito, como se perseguição só existisse quando o homem resolve anunciar em caixa alta. A boca dele endureceu. E agora ele sabe que você está aqui. Sabe o suficiente para me encontrar se quiser. Ela odiou admitir. Ou mandar alguém. Dante deu um passo de volta, apenas um, como se precisasse de distância para pensar sem destruir alguma coisa. Você devia ter me dito no primeiro dia. Eu mal conhecia você. Ainda conhece pouco. Conheço o suficiente para saber que sua solução para tudo parece guerra. Dante olhou de volta para ela, porque às vezes é. A resposta veio sem metáfora, sem charme, sem suavização. O escritório pareceu pequeno demais para ela, e ele ao mesmo tempo. Eu não queria transformar isso em problema seu, Lívia disse, baixa. Ele voltou a se aproximar. Desta vez, menos duro, mais perigoso justamente por isso. Escuta com atenção. A voz dele saiu lenta. Você virou problema meu no momento em que esse nome entrou dentro da minha porteira, junto com medo no seu rosto. Lívia prendeu a respiração. Dante ergueu a mão como se fosse tocar seu rosto. Parou no meio do caminho. Fechou os dedos e deixou o braço cair. A contenção outra vez. Vai pro quarto. Fica lá até eu organizar entrada, saída e rota dessa fazenda. Ela recuou um passo. Eu não sou coisa para guardar. Hoje é a única forma de eu não colocar homem na estrada atrás do rastro desse sujeito antes da hora. A palavra rastro fez seu corpo reagir de um jeito estranho. Caçada, território, perigo. Dante falava como quem já tinha escolhido o instinto. Você está exagerando, ela murmurou. Não. Ele aprendeu com os olhos. Você é que passou tempo demais chamando isso de pouco para conseguir continuar funcionando. Ela saiu do escritório sem resposta, mas a frase foi com ela. Dar a der a dar. No fim da tarde, a fazenda inteira parecia ter percebido que alguma coisa tinha mudado. Havia mais homens nas extremidades da propriedade. Caminhonetes entravam e saíam em rotas curtas. O portão principal passara a ser observado com frequência desconfortável. Nair fez café, serviu pão e fingiu normalidade com a serenidade treinada de quem já vivera tempestades naquela casa, e sabia que nenhuma delas era resolvida com pânico. Lívia passou horas andando do quarto à janela, da janela à cama, da cama ao banheiro, incapaz de aquietar o corpo. O celular ficava mudo,
E esse silêncio era ainda pior do que notificação. Quando desceu para buscar água, percebeu luz sob a porta do escritório. Ouviu vozes. Uma era de Dante. Outra, de um homem mais velho, áspero, dizendo algo sobre um posto na entrada do município, uma caminhonete prata e um frentista que lembrava de ter visto gente perguntando por uma mulher de carro preto. O sangue dela esfriou. Deu um passo para trás. A porta abriu. Dante surgiu no vão, interrompendo a conversa no exato segundo em que a viu ali. Atrás dele, um capataz de rosto castigado pelo sol lançou um olhar curto e saiu sem dizer nada. Entra, Dante disse. Eu não estava ouvindo. Mentirosa ruim. Entra. Ela entrou. A porta fechou. Encontraram alguma coisa? Perguntou, tentando soar mais firme do que se sentia. Dante se apoiou na mesa, braços cruzados. Um carro compatível com o de um dos homens de Caiu apareceu perto da entrada do município 2 vezes desde ontem. Lívia sentiu o chão mudar sob os pés. Você tem certeza? Tenho o suficiente para não te deixar sair daqui nem por teimosia nem por orgulho. Ela passou a mão pelos cabelos. Eu preciso ir embora. Os olhos dele se estreitaram. Você perdeu o juízo? Se ele está vindo por minha causa, eu não vou arrastar isso para dentro da sua casa. Dante veio na direção dela tão rápido que, quando Lívia percebeu, já estava com as costas perto demais da estante lateral. Ele plantou uma mão na madeira ao lado da cabeça dela, bloqueando a saída sem tocá-la. A outra permaneceu ao lado do corpo. Barreira. Distância zero. A respiração dela falhou. Escuta direito o absurdo que está dizendo. A voz dele saiu baixa, tensa. Um homem rastreia município, carro e posto de gasolina para te alcançar. E sua solução é sair sozinha da única terra onde ele ainda não encostou em você? Eu não vou assistir mais ninguém se machucar por minha causa. Tarde demais. O rosto dele desceu um pouco. Isso já entrou aqui. Lívia ergueu o queixo, presa entre raiva e a consciência brutal da proximidade. Você não pode comprar essa guerra por impulso. Eu não compro nada por impulso. Então por que está assim? Os olhos dele ficaram mais escuros, mais francos, mais perigosos. Porque toda vez que você fala desse homem, seu corpo inteiro muda como se parte sua ainda estivesse numa jaula que ele construiu. E eu não suporto olhar para isso. A frase a atingiu com força real. Ela abriu a boca para responder, mas Dante chegou 1 centímetro mais perto. Não encostava. Tornava a distância insuportável. Você fala como se eu fosse sua, ela sussurrou. E você odeia ouvir isso como se quisesse que eu negasse. O golpe foi exato demais. Lívia sentiu a garganta secar. O coração batia contra as costelas num ritmo que não era só medo. Dante percebeu. Claro que percebeu. A mão dele deixou a estante e segurou o pulso dela, firme, quente, controlado. Se ele aparecer, disse, sem quebrar o olhar, eu resolvo. Se mandar homem, eu resolvo. Se cruzar minha porteira, aprende do jeito pior. O polegar dele roçou a parte interna do pulso e a respiração dela se partiu. Você não pode prometer isso. Posso prometer que não vou assistir calado. O ar entre os dois estava denso como tempestade antes de estourar. O quarto cheirava a madeira, café velho e pele aquecida. Lívia sentia cada ponto em que o corpo se traía. O calor subindo pelo pescoço, os dedos involuntariamente relaxando dentro da mão dele, a boca seca, o impulso contraditório de empurrá-lo e puxá-lo ao mesmo tempo. Isso é uma péssima ideia, ela murmurou. Eu sei. Você está com raiva. Dele. Os olhos dele desceram por 1 segundo até a boca dela. E de você? De mim por quê? Porque mesmo tremendo, você ainda pensa em fugir. A frase foi o fósforo. Lívia puxou o pulso de volta, mas em vez de se afastar, segurou a camisa dele na altura do peito num gesto curto, irritado, impulsivo demais para ser pensado. Dante olhou para os dedos dela fechados no tecido escuro, depois ergueu os olhos. Solta, ele disse, rouco, embora não parecesse querer isso. Faz eu soltar. Foi o suficiente. Dante a beijou com a violência contida de tudo o que já tinha segurado desde a estrada. Não brutal a ponto de machucar, brutal a ponto de desmontar. A boca dele encontrou a dela num impacto quente, firme, preciso, e o mundo de Lívia perdeu eixo por 1 segundo inteiro.
Ela reagiu com um som baixo que mal reconheceu como seu. A mão dele voltou à sua cintura, puxando-a mais perto até não sobrar espaço entre os corpos. O beijo aprofundou. Quente, faminto, tenso, o gosto de café, raiva e necessidade se misturando de um jeito obsceno. A barba curta roçando sua pele, o peito dele duro contra o dela, o próprio coração se desorganizando enquanto a mente gritava para recuar e o corpo fazia o oposto. Lívia o beijou de volta. Não por docilidade, por colisão, por cansaço, por desejo finalmente sem disfarce. Os dedos dela subiram pela nuca dele. Dante soltou um som grave contra sua boca e a puxou ainda mais pela cintura, como se a resposta dela tivesse rompido a última tranca. O beijo ficou mais fundo, mais lento por um instante, mais devastador justamente porque ele parecia saborear o fato de que ela não estava fugindo agora. Quando se afastou, manteve a testa colada à dela. Os dois respiravam pesado. Era isso que eu estava tentando evitar, ele disse, voz rouca. Lívia ainda tinha a mão presa na camisa dele. Mentira. O canto da boca dele quase se moveu. Eu estava tentando evitar querer repetir. E então a beijou de novo. Mais uma vez. Mais fundo. Mais sem volta. Lá fora, a fazenda seguia respirando em vigília. Dentro do escritório, nada mais estava no lugar anterior. O beijo não resolveu nada. Só tornou impossível fingir que o problema entre eles era apenas implicância, controle ou acidente de estrada. Lívia passou a noite inteira acordando em pedaços curtos, com a boca ainda lembrando a dele e o corpo em estado de alerta, como se cada nervo tivesse sido reprogramado à força. Toda vez que fechava os olhos, vinha uma imagem diferente. A mão de Dante na sua cintura junto ao rio, o polegar dele no seu pulso dentro do escritório, a voz rouca dizendo que estava tentando evitar querer repetir. Quando o primeiro clarão do amanhecer tocou a janela, ela já estava sentada na cama. Precisava sair. Não só por causa de Caio, não só por causa do risco, mas porque ficar ali, depois daquele beijo, significava admitir que Dante tinha atravessado uma cerca que ela não entregava fácil a ninguém. E isso a assustava num nível mais íntimo do que perseguição anunciada. Vestiu-se rápido, pegou a bolsa, desceu antes que o café estivesse pronto. A casa ainda respirava baixo. O corredor cheirava a madeira fria, café começando a passar e terra úmida entrando pelas frestas. No pátio, o ar era limpo, cortante, com resto de neblina preso sobre a terra vermelha. O carro dela estava na lateral do alpendre, pronto. Lívia foi direto até ele. Abriu a porta, jogou a bolsa no banco do passageiro e girou a chave na ignição. O motor respondeu de primeira. Um som simples, cru, libertador. Vai mesmo tentar isso de novo? A voz veio atrás como se a manhã inteira já estivesse esperando por ela. Lívia fechou os olhos por um segundo curto antes de se virar. Dante estava no alto da varanda, uma mão apoiada na coluna de madeira, camisa escura, jeans, olhos presos nela com aquela calma insuportável de quem não tinha sido pego desprevenido. Desceu os degraus devagar, como homem que não precisava correr porque já sabia onde a presa pisaria. Não é tentar, ela disse. É ir, sozinha, confusa e com um homem te rastreando. Você transforma tudo em frase de ameaça muito rápido. Dante parou a poucos passos do carro. E você transforma pânico em teimosia muito rápido. Ela bateu a porta e ficou de frente para ele. Eu não estou em pânico. Não. Só levantou antes do sol nascer, armou fuga em silêncio e ligou o carro como quem acha que acelerar resolve cabeça bagunçada. Lívia apertou a chave na mão. Para de agir como se me conhecesse. Ontem você me beijou de volta e hoje quer desaparecer antes que o dia comece. Eu conheço esse movimento. A frase fez o coração dela dar uma batida errada. Não usa isso contra mim. Então não usa a estrada como desculpa. Ela virou o rosto por um segundo para o campo ainda úmido, para o nevoeiro baixo sobre a cerca, para qualquer coisa que não fosse a lembrança brutal da boca dele. Quando voltou, Dante estava um passo mais perto. Eu preciso de distância, ela disse. De mim ou do que sentiu? Dos dois. Dante absorveu a resposta em silêncio. O olhar dele desceu por um segundo à boca dela e voltou. Distância eu te dou quando o lado de fora deixar de ser ameaça real. Você sempre precisa comandar até o fim? Quando o fim envolve você cruzando estrada com o homem errado no encalço, sim.
Lívia abriu a porta do carro de novo e entrou antes que a proximidade a desorganizasse ainda mais. Dante chegou antes que ela conseguisse puxá-la de volta. Segurou a borda com uma mão só, sem esforço visível. Sai da frente, ela disse. Baixa. Me olha primeiro. Não. É por isso que você quer ir embora. Ela respirou fundo, mas o ar não resolveu nada. Em parte. E a outra parte? Lívia demorou. Depois respondeu sem tirar os olhos do volante. Porque você me deixa sem defesa de um jeito que eu não reconheço. E eu não confio em nada que me deixe assim. O silêncio caiu pesado entre os dois. Dante soltou a porta. Por um instante ela achou que ele a deixaria ir. Em vez disso, ele apoiou as duas mãos no teto do carro e se inclinou até a altura do rosto dela. O cheiro de café, sabão e pele quente da manhã bateu primeiro. Depois a sombra dele fechando o resto do mundo. Não escuta com atenção, disse, baixo. Eu não quero você ficando aqui porque está com medo. Não quero você cedendo porque está cansada. E não quero beijo roubado por desespero. Se isso continuar, vai ser porque você escolheu olhando para mim. A pulsação dela saiu do ritmo. Mas hoje você não sai sozinha, ele continuou. Nem confusa, nem com esse homem solto por aí. Se precisar me odiar mais um dia, me odeia. Só não cruza essa porteira fingindo que isso é liberdade. Lívia fechou os olhos por um segundo. Quando abriu, havia exaustão no fundo dos olhos dele também. Isso a atingiu pior do que a autoridade. Você sempre vence no cansaço? Perguntou. Não. O olhar dele ficou preso ao dela. Só quando o outro lado para de mentir que quer ir. Ela saiu do carro. Passou por ele em silêncio, subiu os degraus e voltou para dentro da casa sem olhar para trás. Dante não a seguiu na mesma hora, mas a presença dele continuou na pele dela como se tivesse. Boma. O resto da manhã foi feito de tensão limpa e silêncio afiado. Lívia evitou o escritório, evitou a varanda frontal, evitou qualquer lugar onde pudesse encontrá-lo de frente. Fracassou em tudo. A fazenda inteira parecia organizada em torno da existência dele. O som das botas no corredor, as ordens baixas no pátio, a mudança de ritmo nos peões quando ele surgia, o cheiro de sol e couro entrando pela casa toda vez que uma porta abria. No início da tarde, a ameaça deixou de ser abstrata. Um dos cães da fazenda começou a latir na direção da porteira norte. Depois outro. Em seguida, um motor desconhecido cortou o ar como faca. Lívia estava na cozinha com Nair quando ouviu. O copo de água parou no meio do caminho. Nair ergueu os olhos no mesmo instante. Dante apareceu à porta 2 segundos depois. Fica dentro da casa. A ordem veio tão seca que parecia parede. É ele? Lívia perguntou. Ainda não sei. Dante. Ele já estava virando para sair quando parou só o suficiente para olhar de volta. Dentro, agora. Não havia espaço para discussão. Ela obedeceu por menos de 1 minuto. Cruzou o corredor e parou à janela lateral do escritório, de onde conseguia ver parte da entrada sem ser vista de imediato. O coração batia alto demais. Lá fora, o sol da tarde caía torto sobre a terra seca, em processo de endurecer. Uma caminhonete prata estava parada depois da porteira interna. 2 homens ao lado. Nenhum deles era Caio, mas o tipo de postura ela conhecia. Ombros soltos demais, falsa cordialidade. Violência emprestada do homem que os mandara. Dante parou a alguns metros deles, com 2 funcionários da fazenda recuados atrás. Mesmo de longe, Lívia reconheceu a mudança. Não era só o dono da terra falando com intrusos. Era o predador territorial inteiro visível, sem esforço para parecer civilizado. Um dos homens levantou as mãos como quem oferecia paz. Dante não se moveu. O outro falou algo. Ela não ouviu. Mas viu o efeito imediato no corpo dele. Ombros alinhando, cabeça inclinando um pouco, a tensão predatória se fechando. Sem pensar melhor, Lívia saiu do escritório. Abriu a porta lateral da casa e desceu os degraus. Um dos peões tentou interceptá-la. Senhora, ele mandou, sai. A palavra saiu baixa e inteira. O homem hesitou o suficiente para que ela passasse. Dante a viu no mesmo instante. Isso a atingiu mais do que devia. Mesmo de costas parciais, mesmo em confronto, ele sabia exatamente onde ela estava. Os 2 homens da caminhonete também olharam. Um deles sorriu. Então é ela mesmo, disse, em voz alta. Dante moveu-se um passo lateral à frente de Lívia.
bloqueando parte da visão deles sem sequer olhar para trás. Parede viva. Você não devia ter saído, ele disse, sem virar o rosto. Eu não vou me esconder enquanto falam de mim como se eu fosse encomenda. O homem que sorrira apoiou o braço na lataria. Ninguém veio causar problema, Dona Lívia. O Caillou só quer conversar. Mandou buscar a senhora com respeito. O estômago dela gelou. Dante respondeu antes que ela pudesse. Então volta e diz pro Caillou que ele escolheu o lugar errado para mandar recado. O outro homem perdeu o sorriso. Nosso patrão só quer terminar um assunto mal resolvido. Dante deu meio passo à frente. Assunto mal resolvido é homem que não entende não. A frase caiu no pátio como chumbo. Os dois perceberam no mesmo instante que ele sabia mais do que deveria. Isso não é problema seu, o primeiro retrucou. Entrou na minha porteira, virou. Lívia sentiu algo apertar no peito. Não pelo tom territorial, pela brutalidade simples de alguém finalmente nomear invasão como invasão sem pedir delicadeza em troca. O homem maior avançou um pouco. O Caillou não gosta quando mexem no que é dele. A mudança em Dante foi instantânea. Ele chegou perto do homem, em 2 passos secos, e o agarrou pela frente da camisa antes que o outro terminasse a frase, empurrando-o contra a lateral da caminhonete, com violência limpa. Um antebraço fechou na altura da clavícula. A outra mão arrancou do bolso traseiro um celular e um canivete dobrado, antes que qualquer tentativa de valentia amadurecesse. O metal caiu na terra. Os peões da fazenda avançaram sobre o parceiro do sujeito no mesmo segundo, segurando-o pelos braços. Mais uma mão indo para bolso dentro da minha porteira, Dante disse, voz baixa, mortalmente calma. E vocês saem daqui deitados. Lívia nunca o tinha visto assim. Não era descontrole, era precisão. O homem preso tossiu, rubro de humilhação, mas percebeu rápido demais que coragem alugada não pagava confronto ali. Dante o soltou com um empurrão seco. Pega seu brinquedo, disse, e leva um recado. O sujeito esfregou o pescoço. Qual recado? Dante apontou com o olhar para Lívia uma única vez antes de voltar a ele. Diz pro Caillou Nogueira que, se ele cruzar essa porteira, eu mesmo termino a conversa que ele acha que começou. A frase percorreu Lívia inteira como choque e âncora. Os dois entraram na caminhonete sem responder. O motor roncou áspero. A porteira abriu, fechou e o veículo sumiu levantando poeira vermelha na estrada. O pátio permaneceu em silêncio alguns segundos depois. Dante continuou parado, peito subindo e descendo devagar, o corpo ainda carregando a energia violenta do confronto. Um dos peões recolheu o canivete do chão. Nair apareceu à porta da cozinha, com o rosto tenso. Então Dante veio até ela. Cada passo diminuía o mundo. Quando parou diante dela, havia raiva residual no ar entre os dois, junto com outra coisa mais funda, o susto tardio de quase tê-la visto exposta. Eu mandei você ficar dentro da casa. Lívia ergueu o queixo, embora a voz saísse mais baixa. E eu mandei você não ir sozinho. Ele passou a mão pelo rosto como homem decidindo entre bronca e alguma coisa muito pior. A indecisão acabou no segundo em que ele percebeu que os dedos dela tremiam. Sem falar, segurou os 2 lados do rosto dela com as mãos grandes, quentes, ainda cheirando a poeira, couro e tensão, e encostou a testa na dela. Lívia fechou os olhos na mesma hora. O alívio veio brutal. Ele não vai te levar, Dante murmurou. Não daqui. A frase quebrou alguma coisa dentro dela. O medo, que tinha ficado alto e seco por horas, finalmente encontrou saída na respiração curta que escapou. Você podia ter se machucado, ela sussurrou. Você também. Eu já me machuquei antes. Dante se afastou só o bastante para olhá-la nos olhos. Então para de agir como se isso te obrigasse a suportar tudo sozinha. Ela não respondeu. Não conseguia. A mão dele desceu do rosto dela para a nuca, sustentando, ancorando, reivindicando sem brutalidade. Vem comigo. Dessa vez não era ordem, era abrigo. A noite caiu sobre a fazenda com o peso de cerca reforçada e vigia dobrada. Depois da visita, homens circularam mais pela parte externa da casa, testaram luzes, revisaram cadeados, fizeram rondas em caminhonetes curtas. Nair serviu jantar como se o mundo ainda obedecesse a horários normais, mas ninguém comeu de verdade. O silêncio à mesa estava cheio demais. Mais tarde,
Quando o corredor enfim esvaziou e o barulho da casa se reduziu ao ventilador lento, insetos do lado de fora e passos ocasionais de algum homem de ronda, Lívia saiu para a varanda dos fundos em busca de ar. Dante já estava lá, encostado no corrimão, olhando a escuridão da fazenda como se ainda ouvisse o motor da caminhonete prata, mesmo depois de horas. A luz interna da casa recortava parte do perfil dele, acentuando o maxilar duro, o cansaço escondido sob a superfície e a tensão que ele claramente ainda não tinha largado. Ela parou ao lado dele. Nenhum dos dois falou de imediato. O vento noturno trouxe cheiro de terra fria, folhas molhadas e fumaça de lenha apagando aos poucos. Lívia cruzou os braços sobre si, não de defesa, mas de contenção. Dante percebeu. Tirou a própria jaqueta e colocou sobre os ombros dela, sem pedir licença. O tecido ainda guardava calor. "Você não cansa de decidir por mim?" Ela perguntou, mas sem veneno. "Canso." Ele olhou de lado. "Só não paro." Ela quase sorriu. "Eles voltam? Talvez." E ele? Dante voltou os olhos para o escuro. Homem como caiu volta enquanto acredita que ainda intimida. Lívia engoliu seco. "Então isso não termina fácil." Não. A honestidade crua, dessa vez não feriu. Apenas assentou realidade no lugar onde antes havia névoa. "Você devia me deixar ir amanhã cedo," ela disse, voz baixa. "Se eu sair da sua fazenda, talvez ele tire o foco daqui." Dante soltou um riso áspero. "Você ainda acha que fugir muda o coração do predador?" A palavra vibrou nela. Lívia virou-se de frente para ele. "E você acha que bater de frente sempre salva?" "Não salva sempre." Ele se virou também. "Mas impede que o monstro escolha a hora e o lugar." O silêncio seguinte veio cheio de coisa demais para caber em fuga. Ela sentia o peso da jaqueta dele, o cheiro dele preso no tecido, o calor da proximidade e a exaustão emocional abrindo brechas onde antes só havia defesa. "Eu estou cansada, Dante." A frase saiu simples, quase infantil de tão verdadeira. Algo no rosto dele cedeu. "Eu sei. Cansada de medir porta, rua, horário, mensagem, tom de voz. Cansada de parecer forte o tempo todo porque, se eu não pareço, alguém transforma isso em convite." Dante deu um passo e ficou diante dela. "Comigo, não." Ela soltou um riso fraco, trêmulo. "Você literalmente me encurrala em parede." Uma sombra de humor atravessou o rosto dele e sumiu rápido. "Eu te encurralei porque queria beijo, não porque queria medo." O ar ficou pequeno. Ele ergueu a mão e tocou uma mecha do cabelo dela, prendendo atrás da orelha com delicadeza quase incompatível com o resto do corpo. O toque desceu pela lateral do pescoço, quente, lento, alterando a respiração dela de forma imediata. "Ainda quer ir embora agora?" perguntou. Lívia pensou na estrada, na caminhonete prata, no sorriso dos homens no pátio. Pensou no jeito como Dante se colocou entre ela e o mundo sem hesitar. Pensou também na boca dele, na raiva, no abrigo, e entendeu, com certa violência, que ficar já não era apenas circunstância, era escolha. "Não esta noite," respondeu. Dante absorveu como se algo dentro dele, até então travado, soltasse ar. "Então entra." "Dante, entra comigo." Havia convite e pedido nos dois verbos, nada de ordem, nada de disputa, só verdade perigosa. Lívia entrou. O quarto dele era amplo, sóbrio, de madeira escura, janelas altas e cheiro discreto de couro, sabonete e noite. Dante fechou a porta sem trancar. Esse detalhe importou. Ela notou. Ele sabia que notaria. Ficaram um diante do outro por alguns segundos, como se ambos soubessem que estavam na última cerca. Foi Lívia quem avançou primeiro, segurou a camisa dele pela frente e o puxou até sua boca. O beijo veio mais lento que o do escritório, mas não menos intenso. Tinha decisão. Tinha cansaço virando escolha. Tinha fome acumulada de dois corpos que passaram tempo demais rondando o mesmo limite. Dante respondeu com um som baixo, quase de perda de controle, e a envolveu pela cintura. As mãos subiram por suas costas com pressão gradual, sentindo, pedindo, confirmando. Lívia deu a resposta abrindo espaço, aproximando-se, deixando o peito colar no dele até sentir o coração dos dois bater descompassado. O estopim não foi só desejo, foi alívio. Alívio de não precisar vigiar a própria vulnerabilidade por algumas horas. Alívio de ser tocada sem cálculo de dano. Alívio de descobrir que o homem mais perigoso daquela fazenda direcionava a ferocidade para fora, não contra ela.
Dante desceu a boca para a linha do maxilar, depois para o pescoço, cada beijo deixando o rastro quente que fazia o corpo dela se arquear antes da mente acompanhar. A mão dele deslizou da cintura ao quadril, firme, aberta, sustentando e tomando posse ao mesmo tempo. Lívia prendeu a respiração quando ele a ergueu de leve e a sentou na beira da cama, permanecendo entre suas pernas, sem quebrar o contato dos olhos. "Se você quiser parar, eu paro", ele disse, rouco. A frase atingiu fundo demais. Ela levou a mão ao rosto dele, sentindo a barba curta, a pele quente. "Então não para por medo meu." Algo escuro e vulnerável atravessou o olhar dele. Depois desapareceu sob o próximo beijo. A aproximação final veio em ondas, roupa deixando de ser barreira aos poucos, pele reconhecendo temperatura, pressão, textura. A mão dele na parte interna da coxa dela, quente e pesada, arrancando um arrepio inteiro. Os dedos dela correndo pelas costas dele, sentindo músculo, cicatriz antiga, tensão desfeita centímetro por centímetro sob toque escolhido. O quarto cheirando a noite, algodão, pele aquecida e respiração partida. Quando Dante a deitou, não houve brutalidade cega. Houve intensidade controlada, quase reverente na forma como ele a beijava, como se quisesse apagar de seu corpo qualquer memória de invasão errada, substituindo por presença inteira. Beijou sua garganta, o ombro, o centro do peito, a barriga, voltando sempre aos olhos como quem se recusava a tomar sem receber de volta. Lívia, que passara tanto tempo associando proximidade e alerta, sentiu a resistência começar a romper não por domínio, mas por confiança. A entrega veio no instante em que ela percebeu que não estava se defendendo. Veio quando as mãos dele a abriram para si com calor paciente e necessidade visível, e seu corpo respondeu sem medo, sem cálculo, sem pedido de desculpa. O som que escapou dela ao senti-lo completamente ali, firme, quente, atento ao menor tremor, o desorganizou também. Lívia viu no rosto dele a fratura do autocontrole, a mistura de desejo bruto e espanto quase reverente. "Olha para mim", ele pediu, rouco. Ela olhou. E então aconteceu de verdade, lento no começo, para que o corpo dela acreditasse. Profundo depois, para que nenhum dos dois pudesse fingir distância. O movimento dele tinha peso e contenção, como rio cheio encontrando leito e ainda assim descobrindo margem nova. Lívia o recebeu com unhas marcando suas costas, respiração quebrada, prazer vindo em ondas cada vez menos civilizadas. Cada avanço deixava calor, cada recuo criava falta. O nome dele escapou de sua boca como se já soubesse o caminho. Dante encostou a testa na dela no auge, respirando como homem à beira de ruir. "Você faz um estrago em mim", confessou. A frase veio sem defesa, sem frieza, sem o homem que ele era no pátio. Lívia sentiu a própria entrega se aprofundar junto. Beijou outra vez, puxando-o de volta quando ele tentou reduzir a intensidade por cuidado, como se dissesse com o corpo o que a voz ainda não alcançava. "Fica." Depois, quando a tempestade passou pelo corpo dos dois com violência luminosa e exausta, veio o silêncio diferente, não vazio, pleno. Dante permaneceu ao lado dela, uma mão espalhada em sua cintura, a outra sustentando sua nuca contra o próprio ombro. O ventilador girava baixo. Lá fora, os insetos continuavam a noite como se o mundo não tivesse mudado, mas tinha. Lívia ouviu o coração dele desacelerando sob sua bochecha. "Isso complica tudo", murmurou. Dante beijou o topo de sua cabeça. "Já estava complicado antes. Você tem resposta para tudo? Para você? Quase nunca." Ela sorriu no escuro antes mesmo de perceber que sorria. O depois não veio com promessas fáceis. Veio com respirações sincronizando, pernas ainda entrelaçadas, o peso bom do corpo dele mantendo-a ancorada e a consciência assustadora de que, em meio ao caos, ela tinha encontrado um lugar onde o medo não era exigência para a proximidade. E justamente por isso o amanhecer seria ainda mais difícil. O amanhecer chegou cedo demais. Lívia acordou antes da luz abrir completamente as janelas altas do quarto de Dante. Por alguns segundos ficou imóvel, sentindo o peso quente do braço dele atravessado sobre sua cintura, a respiração profunda batendo lenta em sua nuca, o cheiro de pele, lençol e noite ainda preso ao ar. O corpo dela guardava a memória inteira do que tinham feito poucas horas antes, e isso tornava tudo mais real, não menos complicado. Então alguém bateu uma vez na porta, seco, respeitoso, urgente o bastante.
Dante abriu os olhos no mesmo instante. A mudança nele foi imediata, não brusca, precisa. Em 2 movimentos, já estava sentado na cama, atento, o predador terrorutiário voltando à superfície sem apagar completamente o homem que tinha dormido com a boca encostada em seu ombro. Entra, disse, a voz rouca, baixa. Era um dos peões da confiança dele. Parou na fresta, sem olhar além do necessário. Seu Dante, chegou notícia da entrada do município. O homem apareceu, ele mesmo. O quarto pareceu perder temperatura. Lívia endireitou a coluna devagar, puxando o lençol ao corpo num reflexo antigo demais para pensar. Dante olhou para ela antes de responder ao peão. Ninguém faz nada sem me avisar primeiro. Fecha a porteira norte. Quero gente na estrada baixa e no acesso do curral. Sim, senhor. A porta fechou. O silêncio que ficou entre os dois não era o silêncio da noite anterior. Era outro. Mais duro, mais acordado. Foi ele? Lívia perguntou, embora já soubesse. Dante assentiu uma vez. Caio chegou na entrada do município, pessoalmente. O velho gelo subiu pela coluna dela, mas não da forma exata de antes. Ainda havia medo. Só que agora ele encontrava outra coisa em pé dentro dela. Raiva limpa. Cansaço acumulado. A recusa de continuar sendo o corpo ausente em conversas decididas por homens. Lívia saiu da cama. Pegou a roupa no chão e vestiu-se com movimentos rápidos, ainda sentindo a pele quente, as pernas levemente trêmulas por motivos que já não eram apenas pânico. Dante observou em silêncio por alguns segundos, depois se levantou também. "O que você está fazendo?" perguntou. Ela fechou os botões da camisa e ergueu o rosto, parando de correr. Dante cruzou os braços. "Isso pode significar 2 coisas muito ruins. Então escuta a completa." Ela respirou fundo. "Eu não vou me esconder de novo enquanto ele manda homem, recado e presença na esperança de me dobrar pelo cansaço. Não vou deixar que ele continue escolhendo formato, tempo e terreno. Se ele quer me ver, vai me ver dizer não olhando na cara dele, do meu jeito, no seu território e com testemunha." O maxilar de Dante travou. "Eu não gosto disso. Eu sei. Acho risco demais. Eu sei disso também." Ela deu um passo até ele, perto bastante para ver a noite anterior ainda marcada em pequenas coisas. A barba mais áspera, o olhar mais exposto, a contenção de quem queria segurá-la e mandar o mundo inteiro embora ao mesmo tempo. "Mas se eu continuar só trocando rota e cidade, ele continua achando que ainda decide meu movimento", disse. "Eu preciso que ele me veja fora da jaula que construiu para mim." Os olhos de Dante prenderam os dela por um tempo longo. "E se eu disser não, você vai dizer." A voz dela saiu firme. "E depois vai entender que não é por bravata. É porque eu preciso recuperar minha própria voz diante dele." A sombra de um riso sem humor tocou a boca dele. "Está aí a mulher impossível outra vez. Você parece gostar dela, mais do que devia." Por um segundo curto, o quarto ainda segurou o resto da noite entre os dois. Depois a realidade voltou inteira. "Não vai ser sozinha", Dante disse, por fim. "Não, não vai ser na estrada. Não. E se eu achar que a situação muda em um segundo, acabou." Ela sustentou o olhar dele, fechado. Dante assentiu uma vez. Era o máximo de concessão que um homem como ele chamaria de paz. A área escolhida foi a sede administrativa da fazenda, antes da porteira principal, num espaço amplo o bastante para nenhuma emboscada parecer casual e nenhum recuo passar despercebido. Havia homens espalhados à distância certa, longe para não transformar aquilo em espetáculo, perto o suficiente para intervir antes de qualquer erro. O céu da manhã seguia encoberto, mas sem chuva. O vento passava seco sobre a terra avermelhada, levantando poeira fina nos cantos. Lívia desceu a escada da varanda com Dante ao lado, sem toque, sem teatro, mas com a presença dele tão firme quanto parede. Caio Nogueira já esperava. Camisa clara cara demais para aquele chão, óculos escuros, sorriso ensaiado, o corpo de homem que sempre confiou no próprio charme antes da violência aberta. 2 sujeitos estavam atrás dele, recuados. Quando ele viu Lívia, tirou os óculos como se estivesse prestes a cumprir um ritual que só ele considerava legítimo. "Finalmente", disse. "Estava difícil te encontrar." A repulsa subiu inteira, mas desta vez não veio sozinha. Veio com lucidez. "Esse sempre foi o seu problema, Caio", Lívia respondeu.
Achar que procurar já te dá o direito de encontrar. O sorriso dele afinou. Eu só queria conversar. Dante falou antes que a mentira ganhasse espaço. Então conversa pouco. Caio lançou um olhar lateral a ele. E você deve ser o fazendeiro que resolveu brincar de herói. Dante não respondeu. Apenas ficou ali, imóvel, alto, frio, impossível de dobrar com provocação barata. Lívia viu o efeito imediato disso. Homens como Caio odiavam não conseguir calcular o outro. Você mandou mensagem dizendo que ia terminar uma conversa. Lívia disse, clara, firme o suficiente para que até os peões mais distantes ouvissem. Então houve a parte que faltava. Não existe conversa entre nós. Não existe volta. Não existe espaço para você rondar meu telefone, minha rota, meu nome ou minha vida como se insistência fosse sentimento. Caio riu curto. Você está dramatizando. Não. Ela deu um passo à frente. Estou nomeando corretamente porque você sempre contou com o contrário. O rosto dele perdeu um pouco da máscara. Esse cara encheu sua cabeça. Foi Dante quem riu, baixo e perigoso. Homem fraco sempre precisa fingir que a mulher só pensa por influência de outro homem. Caio ignorou a frase e manteve os olhos em Lívia. Você sabe que não foi assim. Ela sustentou o olhar dele com uma calma que meses antes não teria. Eu sei exatamente como foi. E é por isso que estou dizendo na frente de todo mundo que você fez questão de envolver. Acabou. Se meu telefone tocar de novo, eu registro. Se meu caminho for seguido, eu registro. Se meu nome circular por sua causa, eu registro. Se você aparecer perto de mim de novo, eu não vou estar sozinha, em silêncio ou pedindo que acreditem no meu medo. Vai ter nome, testemunha e consequência. O silêncio caiu pesado. Caio olhou em volta, medindo o terreno, percebendo tarde demais que não havia brecha para charme nem intimidação elegante. Só terra alheia, testemunha demais e uma mulher que não estava mais recuando. Você está cometendo um erro, ele disse, a voz agora mais fria. Não, Lívia respondeu. O erro foi seu quando confundiu meu medo com permanência. Algo duro atravessou o rosto dele. Não explosão, ressentimento nu. Ele recolocou os óculos com um movimento lento demais. Isso não termina aqui. Dante deu um passo à frente. A voz baixa o bastante para exigir atenção total. Termina na primeira tentativa sua de voltar. Caio encarou os dois por um segundo mais longo, como homem tentando decidir se ainda havia alguma margem de vitória simbólica. Não havia. Entrou na caminhonete. Os outros o seguiram. O motor ligou áspero. O veículo fez a volta e sumiu levantando poeira estrada afora. Lívia permaneceu parada olhando até o fim da nuvem vermelha. O corpo começou a tremer só depois. Descarga tardia, não arrependimento. Dante se aproximou. Você foi bem. Ela soltou um ar que quase virou riso de nervoso. Bem, não era a palavra que eu esperava de você. Tenho outras. O olhar dele desceu por ela com intensidade quieta. Orgulhoso serve. A resposta a atingiu no centro do peito. Isso significa que eu posso ir embora agora? Perguntou. A pergunta era real, sem provocação, sem jogo. Dante levou um segundo para responder. Se quiser, pode. O peso da liberdade veio justamente porque agora não carregava disputa. Poderia partir. Ele não aprenderia na porteira. Talvez a escoltasse. Talvez reforçasse tudo. Mas não a manteria pela força da preocupação. Lívia olhou para a estrada, para a porteira, para a imensidão da fazenda atrás de si. Depois voltou os olhos para ele. E se eu não quiser? O rosto de Dante mudou num nível quase imperceptível. O suficiente. Aí você fica. Como hóspede? Não. Como problema? Muito menos. Ela se aproximou até caber na sombra dele. Então como? Dante ergueu a mão e tocou a lateral do rosto dela com o polegar, leve demais para um homem que costumava segurar o mundo com força. Como a mulher que entrou perdida na minha estrada e não saiu mais da minha cabeça. A frase desceu inteira, sem defesa possível. Lívia apoiou a mão no peito dele, sobre o coração. Eu ainda tenho medo. Eu sei. Ainda vou ter dias ruins. Eu sei. Ainda posso querer fugir às vezes. Dante segurou a nuca dela com gentileza firme. Foge se precisar de ar. Só não foge achando que está sozinha. Aquilo foi mais perto de promessa do que qualquer coisa grandiosa, e era exatamente o que importava. Ela o beijou primeiro, ali mesmo,
com gosto de poeira no ar, vento seco na pele e homens discretamente desviando o olhar ao redor. O beijo não tinha a violência do escritório, nem a fome desesperada da noite anterior. Tinha escolha, tinha consequência, tinha futuro imperfeito. Quando se afastaram, a fazenda seguia a mesma: terra, cerca, vigilância, trabalho. Mas Lívia já não estava perdida nela. E Dante já não observava como o homem que não ia deixá-la escapar. Observava como o homem que finalmente tinha entendido a diferença entre captura e permanência escolhida. Os dias seguintes não vieram limpos como final de conto. Vieram reais. Caio não desapareceu magicamente do mundo. Houve registro formal, houve advogado acionado, houve conversas desconfortáveis com gente que antes preferira chamar perseguição de exagero. Houve homens da fazenda orientados a guardar placa, horário e rosto. Houve noites em que Lívia acordou tensa com qualquer som no cascalho. Houve manhãs em que Dante pareceu perto demais do instinto de resolver tudo sozinho. Mas houve mudança. Quando ela saía para respirar na trilha atrás da casa, ele perguntava se queria companhia em vez de ordenar retorno. Quando o medo batia sem aviso, ela aprendia a dizer: "Hoje está ruim", sem se odiar por isso. Quando o controle dele ameaçava virar jaula, Lívia empurrava de volta. Quando o orgulho dela ameaçava virar fuga automática, Dante a chamava pelo nome e a fazia encarar o que era impulso e o que era necessidade. Nenhum dos dois ficou mais fácil, só ficaram mais verdadeiros. Numa tarde de vento quente, dias depois do confronto na porteira, Lívia parou à beira da mesma estrada de terra onde tudo começara. O barro agora estava seco, rachado em alguns pontos, e o céu abria um azul alto sobre a linha das cercas. Dante surgiu ao lado dela sem pressa, as mãos nos bolsos, os olhos percorrendo o caminho que antes a tinha engolido. "Pensando em fugir?", perguntou. Ela olhou para a estrada, depois para ele, pensando em como tudo começou errado. E terminou? Lívia deixou o vento bater no rosto por um segundo antes de responder. Ainda não terminou. Dante inclinou levemente a cabeça. "Melhor assim." Ela quase sorriu. "Você sempre gostou de complicação, não é? Só daqui tem seu nome." Lívia riu de verdade dessa vez. Pequeno, quente, livre. Dante estendeu a mão. Não para puxar, não para ordenar, só para oferecer. Ela olhou uma vez para a estrada, outra para o homem diante dela, e então colocou a mão na dele. Não como presa, não como mulher rendida por medo, como alguém que escolhia ficar sem deixar de ser capaz de partir. E foi exatamente por isso que ficou.